Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Second Luz. É com muita alegria que estamos aqui em mais um encontro para abordarmos um tema sob a ótica do Espiritismo, essa doutrina tão consoladora e tão esclarecedora. E hoje nós falaremos sobre o tema A Caridade para Conosco, extraída do livro Atenção, de Chico Xavier, por Espíritos Diversos. E essa mensagem, comento, é psicografada de autoria do Espírito Emmanuel. E para nós iniciarmos, eu trago aqui uma mensagem atribuída a Santo Agostinho. Há pessoas que desejam saber só por saber, e isso é curiosidade. Outras para alcançarem a fama, e isso é vaidade. Outras para enriquecerem com sua ciência, e isso é um negócio torpe. Outras para serem edificadas, e isso é prudência. Outras para edificarem os outros, e isso é caridade. A caridade que é tão importante que Kardec trouxe, codificou o Espiritismo sob essa base. Fora da caridade não há salvação. E muitas vezes podemos não nos preocuparmos sobre esse conceito, o que seria a caridade. E Allan Kardec, preocupado com isso, no Livro dos Espíritos, na questão 886, fez a seguinte indagação: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos lhe disseram: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E Allan Kardec, comentando essa resposta, vai nos dizer: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe serão dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. E Kardec, ao comentar essa resposta dos Espíritos, vai nos trazer uma outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz que há dois tipos de caridade: a caridade moral e a caridade material. Então, a caridade é a junção da benevolência, da indulgência e do perdão, que nós conseguimos quando unimos com a passagem do Evangelho. Nós compreendemos que a caridade material, que é de extrema importância, pois é necessário que nós possibilitemos àqueles que não possuem ainda algumas coisas materiais, que estão passando pela privação material, assim como também a caridade moral, seja através de uma oração, seja através de uma palavra amiga, de um consolo, de um conforto,
seja através de que meio for, sempre estamos recebendo um convite para praticar a caridade. A benevolência ela vai se exprimir na nossa boa vontade e na nossa disposição para praticar o bem. A indulgência ela vai se expressar na clemência e misericórdia que nós tivermos com as imperfeições alheias, como Kardec nos lembrou, porque também nós gostamos quando tem os outros para conosco. E o perdão é quando nós simplesmente nos esquecemos, não no sentido físico, mental, psicológico, mas quando nós desculpamos as ofensas que nos são feitas. Quando nós, mesmo quando, a grosso modo, nos apedrejam, nós fazemos o bem a quem nos fez o mal. Então, a caridade material e a caridade moral, nós conseguimos praticar, exercer, e quando nós assim o fazemos, nós amamos como Jesus nos ensinou. Porque amar é praticar a caridade. O exercício da benevolência é trabalhar em favor do semelhante, é praticar a caridade material e moral. O exercício da indulgência é a prática da caridade moral, porque nós exerceremos a solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo. E quando nós também exercitamos o perdão, nós exercemos a caridade moral. E o Evangelho vai nos dizer que a caridade moral, a contrário senso do que muitos pensam, ainda é a mais difícil de ser praticada. Porque a caridade material, muitas vezes, nós o fazemos sem compreender a essência da caridade. Porque muitas vezes as pessoas pensam, como hei de fazer a caridade se nem mesmo do necessário eu disponho? Se nem mesmo eu tenho para mim, como eu poderei dar para o outro? Então, de 1000 maneiras podemos fazer a caridade. E aí vem a caridade moral. Porque nós podemos fazer a caridade, sejam por ações, sejam por pensamentos, sejam por palavras. Por exemplo, quantas pessoas enfermas estão no leito dos hospitais e que você apenas, com uma palavra amiga, você consegue trazer um ânimo para aquele coração. E é aquele ânimo que vai dar o soerguimento para aquele enfermo conseguir alcançar o seu equilíbrio. O trabalho que o CVV desenvolve, o Centro de Valorização da Vida, no combate ao suicídio, ou no combate àquelas pessoas que estão passando muitas vezes por um estado de desequilíbrio emocional, que ligam para 188 em busca de um auxílio, de uma palavra amiga, e encontram do outro lado da linha do telefone uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, aquele ato de caridade não desprendeu nenhum tipo de dispêndio financeiro, mas despendeu um sentimento de amor. Porque para se praticar a caridade, não se precisa necessariamente se ter recursos financeiros. Porque assim, se assim o fosse, nós estaríamos colocando Deus num tamanho muito diminuto. Porque o amor que Deus nos dá, não se resume nem se restringe a questões materiais. Muito pelo contrário. E Kardec veio nos mostrar justamente isso, quando nos traz a caridade moral.
Porque Deus, ele vê a nossa intenção, ao passo que o homem vai sempre julgar as ações. E estamos tanto nesse processo que muitas vezes nós não analisamos a intenção do outro e já vamos sim condenando. Claro que ainda há mudanças ocorrendo nesse sentido. Já há legislações que analisam também a intenção do outro na prática e no cometimento de um ato. Mas, a grosso modo, nós ainda analisamos tão somente a ação. E apedrejamos, assim como na parábola da mulher adúltera, a nossa primeira atitude é condenar a ação. A nossa primeira atitude é apontar a ação do outro, sem analisar de fato qual foi a intenção dele. E há diversos ditados populares que reforçam esse nosso comportamento, quando deveríamos combatê-lo, quando deveríamos despir os nossos corações de quaisquer julgamentos, quando devemos nos despir desses julgamentos muitas vezes mesquinhos, porque apenas enxergamos a carapaça. E há uma história que uma vez um repórter perguntou à Madre Teresa por que ela dava banho nos leprosos. E ela respondeu a ele com outra pergunta: o senhor não daria banho nos leprosos nem por $1 milhão? E o repórter lhe disse: não. Ela falou: e nem eu. Aí ele chegou: você não daria banho nem por $1 milhão, Maria Teresa? Ela: não. Eu dou por amor. Não há dinheiro no mundo que me faça dar banho nos leprosos. Porque o que eu faço é por amor. Só por amor eu dou banho no leproso. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. É o amor que vai nos fazer essas boas ações. Como Kardec, no comentário à pergunta a respeito da caridade, ele vai nos dizer, ele vai nos lembrar, no comentário da resposta à pergunta 186, quando ele nos diz: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Porque quando é conosco, nós queremos. E porque quando é com o outro, nós não o fazemos? Porque sempre nós temos 2 pesos e 2 medidas. Porque sempre agimos assim. E há uma forma de caridade que muitas vezes não percebemos. E que é uma caridade de extrema importância para o ambiente em que nós vivemos. O Evangelho no lar. Fazer o Evangelho no lar seria uma prática da caridade? Fazer a oração em família seria uma prática da caridade? A caridade começa em casa. Porque quando nós estamos em casa e oramos em casa, em família, o amor se constrói e se solidifica em família. Então, fazer o amor, praticar o amor, fazendo o Evangelho em casa, é uma forma de caridade e uma forma de você construir no lar o amor ao Cristo, a prática da sua
da lei de adoração, de você solidificar, de você construir, de você, junto com a sua família, junto com o seu lar, estarem orando. Porque o próprio Cristo disse: quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas, eu lá estarei. Ah, Felipe, mas na minha casa ninguém faz. Faça só. Porque o Espiritismo ele vai amplificar essa questão. Pois nós sabemos que nunca estamos sós. Sempre estamos acompanhados pelos espíritos que nos afinizam. Então sejamos essa ponte, a ponte da oração no ambiente que nós estivermos. Sejamos a ponte, sejamos a mola propulsora, sejamos o start, o início da caridade, da oração, do pensamento benevolente. E após nós iniciarmos, introduzirmos essa questão da caridade, da importância da caridade para com o próximo, nós vamos trazer a mensagem de Emmanuel, quando ele nos diz que tão importante quanto a caridade para com o próximo, também é a caridade para conosco. E ele inicia a mensagem dele dizendo o seguinte: não nos esqueçamos de que há também uma caridade que devemos a nós mesmos, a fim de que a caridade que venhamos a praticar à frente do mundo não se reduza a mera atitude de superfície. Caridade que nos eduque no Espírito do Senhor, cuja doutrina de luz abraçamos com o pensamento e com os lábios, e que pouco a pouco nos cabe esposar com toda a alma e coração. Para exercê-la, para exercer a caridade, é preciso que nós saibamos perdoar as falhas alheias sem desculpar-nos, ou seja, perdoar sem precisar pedir a desculpa a nós mesmos. Perdoar sem esperar o perdão alheio, o perdão pelo perdão. Cooperar nas boas obras sem aguardar a colaboração do companheiro. É você fazer a boa prática, praticar o bem, sem esperar que também o faça. É fazer a prática do bem sem esperar o retorno. Como tem a passagem no Evangelho, que a vossa mão direita não saiba o que dar à vossa mão esquerda. Fazer o bem sem esperar a quem? É você fazer o bem pelo bem. Fazer o bem ao seu companheiro sem esperar que ele lhe retribua. Como Jesus nos disse: se lhe pedirem a capa, dê-lhe a túnica. Se lhe pedirem para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Faça sempre mais do que lhe pedem, porque vai demonstrar que você não espere o que lhe retribuam. Isso é você fazer a verdadeira caridade. Isso é você fazer sempre mais do que lhe pede, porque demonstra que você está fazendo com todo o seu empenho. É fazer o bem desinteressadamente. Que Emmanuel vai continuar, dar do que temos e detemos, sem cobrar o imposto da gratidão. Porque quando você faz e espera um pelo menos obrigado, você ainda não compreendeu o verdadeiro sentido da caridade. A caridade é quando nós fazemos e não esperamos nem sequer obrigado. Porque quando nós esperamos um pelo menos obrigado, é porque nós esperamos um retorno. E nós não estamos fazendo com o coração puro. Claro que no nosso estágio ainda evolutivo, muitas vezes, não conseguimos ter esse desinteresse 100%, esse desinteresse pleno.
mas é um trabalho que nós temos que fazer. Emmanuel vai continuar dizendo: iluminar o caminho que nos é próprio, aprendendo a vencer as sombras que ainda se nos adecem ao redor. Que quando nós vencemos a sombra que nos adecem ao redor, nós avançamos na nossa caminhada. E para nós vencermos a sombra que nos adecem ao redor, é necessário o autoconhecimento, o autodescobrimento. Porque quando nós reconhecemos o que nos impede de avançarmos na caminhada, nós conseguimos superar. Nós conseguimos vencer a nós mesmos, vencer os nossos obstáculos internos. É fácil? Não, não é fácil. Mas é preciso e necessário. Tanto é necessário que existe a lei de reencarnação, a pluralidade das existências. Porque nós voltamos sempre para podermos superar aquilo que nos impede de avançarmos. Queiramos ou não, aceitemos ou não, mas a perfeição é o nosso destino. Por isso, o Cristo disse que o que ele fez, nós podemos fazer e muito mais. Podemos até não acreditar, mas a lei de perfeição, ela acontece o tempo todo. Hoje, nós somos melhores do que ontem, e amanhã seremos melhores do que somos hoje. Não existe retrocesso. Podemos sim estagnar, mas nunca retroceder. Porque a lei de Deus é para frente. Agora, com que velocidade nós avançaremos, depende de nós. No nosso caminho cometeremos equívocos, é natural. Porém, Deus nos dá o conhecimento, como nos trouxe o Espiritismo, para podermos ter as ferramentas para, com o conhecimento, avançarmos mais rápido. E aí nós temos o que Kardec nos disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Como nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, caracteres do homem de bem, vamos ler e tentar praticar, tentar vivenciar. E aí, Emmanuel continua: calar para que os outros falem. É muito difícil, eu sei. Ainda mais numa discussão. Mas é necessário. E muitas vezes as pessoas ainda nos incitam a sermos aquele que fala por último, porque assim mostramos o nosso poder. Um poder ilusório. Porque nós buscamos o poder no mundo. Nós devemos, e sim, buscar não o poder no mundo, mas o crescimento espiritual. É quando o outro fala mais alto que você quer ter razão, e aí você aumenta a sua voz e fica uma discussão. E aí você quer ter razão e muitas vezes partem para as vias de fato, agressões físicas, e entra no Evangelho o duelo, como consta lá o duelo. E aí nós vemos, infelizmente, ainda crimes sendo cometidos porque iniciou com uma discussão, quando se simplesmente um calasse, nada daquilo teria acontecido. Como eu já presenciei no trabalho, discussões que terminaram em brigas e violência física, por causa simplesmente de uma cadeira fora do lugar. Mas o brilho aumentou demais, o ego, o orgulho, aí vem o egoísmo, tudo exacerbado, e aí acabou brigando. E Emmanuel continua: defender os outros sem procurar defender-nos. Vem para o item anterior, calar para que os outros falem, porque quando você quer se defender, você aí não aceita que o outro lhe ofenda, mesmo que seja mentira. Leandro Carnal, um historiador, ele conta que uma vez no trânsito,
Um homem lhe xingou, lhe ofendeu, ofendeu a sua genitora e esperava dele um retorno para iniciar uma discussão. Ele simplesmente silenciou. E um amigo que estava com ele perguntou: mas Leandro, você não vai retrucar? Você não vai rebater? Aí Leandro: não. Por que eu irei? Se for verdade, ele tem razão. Se for mentira, deixe ele, não tem por que eu dizer nada. É mentira. Se eu falar algo, não vai mudar, vai continuar sendo mentira. Então não preciso me defender. Então, se for verdade, é verdade. Não vou só falar, não vai mudar. E se for mentira, não preciso dizer nada para ele. Então nós precisamos ter a consciência que eu não preciso ter a última palavra para eu ser nem melhor nem pior do que ninguém. Eu preciso sim praticar a paz. A caridade, ela não é passiva como muitos pensam. A caridade, ela é ativa. A paz é um movimento ativo. Gandhi libertou a Índia através da paz. O movimento ativo, o movimento da não violência. E aí Emmanuel continua: humilharmos-nos sem pedir que os outros se humilhem, porque eu não posso pedir que o outro seja igual a mim. Eu estarei praticando a violência com ele. Cada um tem o seu momento. E eu tenho que respeitar o momento do outro, assim como eu gosto que ele respeite o meu. Cada um tem a sua caminhada. Cada um tem a liberdade de agir. Então, respeito o outro, como eu gosto de ser respeitado. O outro não precisa agir igual a mim. Irei respeitar o que ele faz, o que ele fala, o que ele diz, o que ele pensa. Não preciso violentá-lo na sua opinião. Respeitá-lo-ei, como eu gosto que ele respeite o que eu penso, como eu ajo. Servir sem recompensa, nem mesmo o da compreensão, que nos remunera com o salário do reconforto. Jesus, quando aqui viveu encarnado, ele serviu sem recompensa, nem mesmo o da compreensão, porque ele foi incompreendido, tanto foi que foi crucificado. E mesmo sendo incompreendido, ele serviu com o seu exemplo. Se ele foi incompreendido por muitos, será que nós seremos compreendidos por todos? Mas isso não pode servir de desestímulo para as nossas boas práticas, para que nós pratiquemos a caridade moral e a caridade material. Porque é necessário, como Emmanuel vai nos dizer, trabalhar incessantemente, mesmo que os aguilhões nos constranjam ao desempenho dos deveres que nos competem. Mesmo que no caminho nós encontremos espinhos, temos que trabalhar. Trabalhar sempre, incessantemente no bem. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Com disciplina e educação. Praticando a caridade. Caridade para com o outro e caridade para conosco, como Emmanuel vai trazer nessa mensagem. E ele vai continuar: sentir no irmão da experiência necessidades e dores iguais à nossa, para que a vaidade não nos induza à cegueira. Saber que ele também tem dores e necessidades iguais à nossa. A dor nivela a todos. Não somos melhores e nem piores. O orgulho muitas vezes quer nos colocar
em um patamar acima do que nós somos. Mas com o autoconhecimento e com a humildade, nós temos que sempre perceber que não somos melhores do que ninguém. A vaidade quer muitas vezes tentar nos colocar onde não temos que estar. Deus, na sua infinita sabedoria, nos criou todos de forma igual. Nos igualou, nos criou simples e ignorante. Então, por que nós somos melhores que o nosso irmão? Quem nos disse que nós somos melhores que o nosso irmão? Porque nós vamos olhar para ele com um olhar de superioridade, o que nos faz sermos melhores do que ele. Nós temos pontos a melhorar tanto quanto ele. Ah, mas eu sou mais caridoso do que ele, será? Em alguns pontos. Se és mais caridoso do que ele, então pratica a caridade para com ele. Se assim não faz, talvez não esteja vendo com os olhos da humildade. Troquemos a lente. É difícil ainda olharmos sem o julgamento, mas é necessário. O não julgar ainda é muito difícil, porque, como disse anteriormente, nós julgamos muitas vezes as ações, esquecemos das intenções, do sentimento. Nós não conseguimos olhar a água de forma límpida, porque para a gente ela sempre está suja pela areia, que sempre quando nós pisamos sobre a areia, nós não conseguimos ainda pisar sem que a areia suba e para vermos a superfície de forma tão límpida. E Emmanuel vai continuar. Considerar a bondade constante do Senhor, que opera sempre o melhor em nosso benefício, e cultivar o reconhecimento a Ele através do sacrifício em favor daqueles que nos odeiam. O Senhor é bom o tempo todo. Ele sempre opera o melhor. Mesmo que as circunstâncias e as adversidades da vida tendam a nos mostrar algo contrário. Mas se estamos passando por qualquer dificuldade aos nossos olhos, é o nosso melhor. Nós damos sempre o melhor de nós. Sempre. Podemos não perceber do outro, mas nós não somos o outro e não devemos julgar o outro, porque nós não gostamos quando o outro nos julga. Ainda é muito difícil não julgarmos o outro, mas é um exercício que temos que fazer. O reconhecimento tem que ser sempre a Deus, nunca o julgamento ao outro. E pelo julgamento que nós fazemos, é que deixamos muitas vezes grandes oportunidades passarem. Deus opera sempre o melhor para nós. Se estamos passando, é porque nós suportamos. Nas grandes caminhadas da vida, olhar para frente e para o alto faz com que a caminhada seja mais leve. Vinde a mim, vós que sofreis, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Já nos disse Jesus, recorramos a Ele. Ele sempre vai nos confortar. Ele sempre vai fazer com que nós recebamos conforto. Recorramos à prece, à oração.
A oração que faz com que tudo seja mais suavizado. O Evangelho no lar uma vez na semana. 10, 20 minutos, que caridade mais bela que podemos praticar. E a oração, pelo menos ao levantar, ao deitar. Jesus nos disse oração e vigilância o tempo todo, mas eu não consigo. Então ore ao deitar, ao levantar, rendendo graças ao Senhor pelo dia e pela noite. E Emmanuel encerra dizendo: aperfeiçoarmos-nos por dentro e ajudar por fora com mais segurança. E como salvar significa recuperar com finalidades justas no trabalho comum, assim como oferecemos mãos fortes à árvore, a fim de que ele cresça, frondeje e produza para o bem de todos, salvando-se da inutilidade, também o Senhor nos aprimoremos, transformando-nos em instrumentos vivos de seu infinito amor, onde estivermos. Porque quando nós praticamos a nossa reforma íntima, porque quando nós melhoramos a nós mesmos, nós nos tornamos melhores instrumentos para a prática do amor e da caridade com Cristo. Então é importante que nós sempre tentemos melhorarmos-nos, extraindo o melhor de nós, praticando o amor e a caridade conosco e com o outro. E para encerrarmos, eu trago aqui uma mensagem, uma poesia de Alta de Souza, que foi retirado do livro Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier. Do pícaro ao lodo. Caridade, o clarão de uma palavra boa, no calor da esperança a quem se desconsola, a ternura no lar, a sacrossanta escola, do perdão que suprime a injúria que atraiçoa. Caridade, a oração que ilumina, abençoa, o poder da afeição que a lágrima crisola, fraternidade e luz renascentes da esmola, da prática do bem de pessoa a pessoa. Caridade, o sorriso, a paz, o teto e a mesa, tudo que purifica e exalta a natureza, nas fontes da bondade a que a vida recorre. Caridade é servir desde o pícaro ao lodo, caminhar com Jesus e esquecer-se de tudo, para estender no mundo o amor que nunca morre. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz.